E sempre quando eu converso com as mães, né, eu que sou mais racional, diversas vezes eu ouço as mães que são mais emocionais, muitas vezes, falarem, mas eu não consigo ver meu filho chorando, isso me corta o coração. E quando eu ouvia isso, eu me sentia meio que péssima, porque eu achava que, tipo, cara, eu sou uma péssima mãe, porque eu não tenho tanto peso assim. Quando eu sei que algo é bom pra elas, seja, no caso, sei lá, uma vacina, um remédio que elas precisam tomar, eu simplesmente fazia isso com o meu coração tranquilo. E eu passava essa tranquilidade pras minhas filhas. Então, sabe aquelas mães, ou até mesmo o pai, que fala, eu não entro na sala de vacina, porque eu não consigo ver meu filho chorando. Aí eu fico pensando, é o quê? Eu é que não vou deixar alguém enfiar agulha na minha filha e eu não vou estar lá pra ver como eles estão recebendo aquilo, fazendo aquilo ali, ou como eles estão acolhendo a minha filha, como eles estão lidando com o choro dela. Eu entro sim, eu seguro sim, e se precisasse eu até aplicaria a vacina, se eu soubesse, né? Mas essa segurança passada pra eles torna tudo muito mais tranquilo, tudo muito mais leve, a experiência muito menos traumática. Outra coisa muito comum que eu ouço das mães, que acabam, né, super protegendo demais os seus filhos, por insegurança, é falar que a criança não se socializa. A moda agora é dizer que a criança é de pandemia. Mas muitas vezes a mãe prende a criança em um rótulo que não é real. Muitas vezes a mãe, ela tá colocando ideias e problemas onde de fato não existe. E aí, por medo do filho se sentir rejeitado, ou dele não se sentir bem ou não conseguir fazer amizade, a mãe vai lá, pega aquela criança e se torna aquela mãe que vai lá conversar com outro amiguinho e fala, olha, brinca com meu filho aqui, né? Ou pior, vai no parquinho e fica o tempo todo brincando com a criança, né? Brincando com o filho, não permitindo que ele explore outras possibilidades, outros amigos, né? Que ele explore a capacidade dele de fazer amizade, porque muitas vezes a criança ela precisa entender como é esse processo. Não é tão simples chegar e sair falando com todo mundo, mas a criança ela precisa reconhecer esse processo, ela precisa ter possibilidade de fazer isso. E se eu, como mãe, vou lá e intervenho nisso e faço essa amizade, entre aspas, por ela, ou pior, fico brincando com ela e não permitindo que ela explore outras possibilidades, eu estou de fato impedindo que ele evolua, né? Que ele passe para uma próxima etapa na vida dele. Porque é claro que o seu filho ele te ama. Então é lógico que ele vai amar brincar com você o tempo todo. Até porque ele tem você como referência de amor, referência de amizade, referência de companhia e tudo mais. Mas a criança, ela precisa ter amizade com seus pares, com crianças da idade dele ou próxima, para estabelecer a relação dessas crianças. E ele vai entender essa relatividade. Por exemplo, eu gosto de jogar bola, o Pedrinho gosta de escorregar no escorregador. Eu gosto de correr, o João gosta de, sei lá, nadar. E isso vai gerando para ele essa ideia de identidade. Eu vou me separando do todo. Ele vai se reconhecendo como um ser único e especial que ele é. E se ele não tem essa referência, né, porque isso se chama relacionamento, que vem de relatividade, eu só entendo que eu sou único e possuo a minha importância quando eu olho o outro e eu reconheço essa diferença. Então, se a mãe tá ali o tempo todo em cima da criança, fazendo amizade por ela, ou pior, não deixando ela fazer amizade, né? Ou achando que o seu filho foi rejeitado e você vai lá, não, filho, não fica assim, você é o amor da mamãe, não liga pros seus amigos, são tudo bobo que não querem brincar com você. Você tá implantando nele essa ideia de rejeição que de fato ele nem tinha percebido. Mas muitas vezes nós agimos assim porque nos conectamos à nossa criança interior com o nosso filho. Ou seja, você tenta agir exatamente da forma como gostaria que tivesse agido com você, só que muitas vezes isso não é nem consciente, né? O seu cérebro dispara gatilhos que fazem com que você, na verdade, ou haja exatamente como agiram com você, e aí nesse caso, muito provavelmente, você entra na educação baseada em punições, ameaças e recompensas, porque é a forma como a maioria de nós fomos educados. Ou então, você parte para o extremo oposto, agindo exatamente como você gostaria que tivessem agido com você. E nessas duas pontas, né, da régua são extremamente prejudiciais, porque você não está atendendo exatamente o que seu filho necessita. Você está agindo da forma como a sua criança necessitou. Então, um exemplo, para você entender um pouquinho mais. Você vai num parquinho com seu filho e observa que ele está brincando sozinho. E aí as crianças passam por ele e aí ele continua ali brincando sozinho. E aí você se distrai um pouco, olha lá, ele continua, né, brincando sozinho. Isso começa a te incomodar.
E aí dispara um gatilho inconsciente em você que em algum momento da sua infância você se sentiu excluída ou rejeitada. E aí imediatamente você vai até o seu filho e tenta resolver essa situação. Ou brincando com ele, ou forçando uma amizade dele com alguma outra criança. Ou então acolhendo a dor do seu filho, que na verdade ela nem existe, né? Tipo, calma filho, você não é rejeitado não, mamãe te ama. Quando, na verdade, talvez ele estava apenas querendo ficar um tempo sozinho. Ou se preparando para fazer uma nova amizade. Porque para fazer uma nova amizade, ele vai precisar de vários ganhos cognitivos para isso, né? Então ele precisa ter a coragem de ir lá conversar com o amiguinho, ele vai ter que lembrar do nome dele, ele vai ter que lembrar do nome do amiguinho. E são vários ajustes neurológicos para que ele vá e desbrave essa nova amizade. Só que se eu vou e faço isso por ele, eu não estou permitindo esse avanço, né? Essa maturidade cerebral que ele poderia estar desenvolvendo. Ou pior, você pode estar inclusive implantando nele essa ideia de rejeição que na verdade ele nem tinha sentido.